conversar agora com o dermatologista Dr. Daniel Cassiano. Bem-vindo, tudo bem? Olá, Carol, tudo bom? Obrigado pelo convite. Prazer nosso tê-lo aqui, porque ainda que vamos dar sequência a essa especialidade dermatológica, a gente vai para um problema que, falando em Brasil e o quanto a gente se expõe ao sol nesse país tropical, é algo que a gente tem que ter um alerta grande, que é a insolação, né, doutor? É engraçado porque ainda no Brasil tem gente que se expõe ao sol sem a devida fotoproteção. E a insolação é um problema importante causado pela superexposição solar. Então, além de outros problemas, e claro, a gente sabe do câncer de pele, uma série de outros prejuízos para a nossa saúde sistêmica no geral, o que a gente caracteriza por insolação? Então, como reconhecer um quadro de insolação? Então, a produção deixou aqui para a gente essas torradas, para a gente exemplificar o quanto a pele vai queimando conforme a exposição solar incide na pele. E a insolação é caracterizada pela queimadura na pele, então a pele fica vermelha, fica ardida, mas também por sintomas sistêmicos. Tá. Então o paciente fica com mal-estar, febre, pode vomitar, em casos muito graves pode ter convulsão e até mesmo a morte. De tão sério, enfim, levar a um extremo, né? Sim, porque a radiação solar, quando em muita quantidade, por um período muito curto de tempo, faz o seu corpo inteiro superaquecer. E esse superaquecimento não lesa só a pele, lesa também os órgãos do corpo. Olha só, vamos colocar na tela então que as meninas separaram os sintomas para estarmos atentos. É claro que os sintomas sistêmicos vão vir com também ali na aparência, na pele. A gente vai ver que a pele está queimada, né? Então, temperatura corporal excessivamente elevada. O paciente vem com febre, né? Febre mesmo, então, né? ele chega no pronto-socorro com um pouquinho de febre, mal-estar, às vezes com náusea e a pele bastante queimada. Muito vermelha. Aí eu vi até taquicardia. Porque a febre dá taquicardia, né? Ah, entendi. E aí, em casos mais extremos, a gente vê paciente com confuso, sonolento, pode até desmaiar e, em alguns casos bem graves, levar a óbito. Diretora está perguntando, e calafrio? É comum? Está associado? Não está associado. É mais mesmo esse mal-estar, essa náusea. E aí, doutora, a minha pergunta é a seguinte, a pessoa se expõe ao sol, dependendo aí da pele, então as pessoas que têm uma pele muito clara são mais sensíveis, né? E ainda que façam uma proteção adequada, o quanto correm o risco ainda de desenvolver a insolação? Porque muitas vezes, a pessoa, eu dei o exemplo até enquanto a gente estava acompanhando a doutora Mayra, as crianças querem ficar dentro da piscina, né? Adultos também gostam. Ok, você fica dentro da piscina e você está ali recebendo o sol, ainda que você esteja com chapéu, com boné, mas a gente sabe que estando também na água também é um problema. Então, como é que a gente faz isso direitinho e tem um sol adequado? Enfim, pensando até no divertimento das pessoas que gostam de tomar o seu sol. Então, quando a gente fala em fotoproteção, é um conceito bastante amplo, né? Não é só o uso do filtro solar. Então, a gente pede para o paciente usar roupa com proteção UV, a gente pede para o paciente usar sombra, usar óculos escuro. Então, é esse conceito amplo. E realmente escolher o momento do dia que vai se expor ao sol. Então, durante o dia inteiro, a gente tem a radiação ultravioleta do tipo A incidindo. Mas, a partir das 10 horas até as 4 da tarde, a gente tem a radiação ultravioleta B também. Então, se você puder se esconder do sol nesse período, é melhor, principalmente para as crianças. Mas lembrar desse conceito amplo de fotoproteção. Então, uma criança que está sempre na água, além do filtro solar, colocar a roupinha contra a radiação ultravioleta. E assim, meio-dia não é hora para a criança estar na água. Definitivamente. Pergunta a hora que eles querem ir. É bem ali né? Melhor almoçar nessa hora. No sol, né? Quando o sol realmente está mais forte. Vamos falar então dessa proteção. Como é que a gente faz o uso adequado dos protetores para não correr o risco de chegar, né, na insolação? Vamos falar um pouquinho dos fatores de proteção, que eu acho que é sempre uma dúvida. Hoje a gente tem tanta opção no mercado e opções muito boas, né? Que a gente se perde até na hora de escolher. Há 10 anos atrás a gente não tinha tanta opção no mercado. Então eu sempre explico para os meus pacientes que assim, você tem que achar um filtro solar que você goste de usar, para poder usar todo dia. A primeira coisa que você tem que olhar no filtro solar é o FPS.
O FPS está relacionado à proteção contra a radiação ultravioleta B. A radiação ultravioleta B é uma onda mais curta, então ela vai atingir aqui as primeiras camadas da pele. A gente prefere que a proteção contra a radiação ultravioleta B seja no mínimo 30. Então, um FPS no mínimo 30. É lógico que a gente nunca passa a quantidade adequada, então se der para investir num filtro solar com FPS um pouquinho mais alto, melhor, tá? Certo. Agora, os filtros solares, eles também vêm escrito a proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A. A radiação ultravioleta do tipo A é uma onda mais longa, então ela vai atingir aqui camadas mais profundas da pele e ela que envelhece mais a pele, é ela que gera o dano degenerativo do colágeno. Então, um PPD acima de 10, ele já está protegendo contra esse tipo de radiação ultravioleta. E a questão das cores, né, do protetor solar, que ele ainda tem mais uma barreira física, que é aquele que tem a cor. É para todo mundo? Se puder escolher com cor é melhor? A radiação ultravioleta é o que está bem estabelecido para envelhecimento da pele, para queimadura solar. Mais recentemente a gente está percebendo que a radiação visível do sol, ela também tem esse papel de manchar, de envelhecer. Então, para proteger contra a radiação visível do sol, a gente prefere que o paciente use filtro solar tonalizado. Porque o filtro solar com cor, ele vai ter o óxido de ferro que protege contra esse tipo de radiação. É importante deixar muito claro que luz visível de tablet, de televisão, ela é muito menos intensa que a radiação visível do sol. Porque às vezes os pacientes perguntam se precisa ou não precisa usar filtro solar à noite. Ou em casa? Há uma pressão da indústria para que isso aconteça, mas isso ainda não está bem estabelecido. Então, filtro solar com cor durante o dia. Vamos falar daqui a pouquinho também como socorrer alguém que tenha a insolação. Então, muitas vezes não chegou nesse auge aí da febre de procurar um pronto-socorro, mas o que a gente pode fazer para aliviar quando a gente está em casa, né, se depara, ou nós mesmos, ou até com as crianças, que podem também apresentar o quadro. Eu vou já deixar uma perguntinha para você, tá? Bom. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Alana, um beijo para você. Tomei sol e saiu bolhas. Ai, meu Deus, que dor. Quando descamou a pele, ficou uma mancha marrom. Ela sai com o tempo ou preciso fazer algum tratamento? Então, essa mancha marrom, Carol, a gente chama isso de hipercromia pós-inflamatória. O que significa isso? A pele inflamou e aí o melanócito, que é uma célula que fica aqui nessa camada, ó, nessa camada marronzinha, produz melanina e joga lá para baixo. É como se você tivesse tatuado a sua pele com melanina, tá? Então, a hipercromia pós-inflamatória é uma mancha profunda. Dificilmente, clareador não vai tirar essa mancha. Tem que continuar protegendo do sol, tem que continuar hidratando, para o seu próprio corpo retirar essa melanina aí de camadas mais profundas, ou se ela estiver muito incomodada, tem que ir para um consultório dermatológico para tirar a laser. Ah, a gente tem a opção do laser. Sim. Agora, doutor, então aconteceu, a gente se depara com a situação, tá ali naquela, né, aquela ardência, muitas vezes a pele até quente, não chegando em casos mais graves de outros sintomas que a gente comentou, o que fazer e o que a gente não pode fazer de jeito nenhum? O que dá para fazer em casa? Então, se tem dor, tomar analgésico comum, tá? Pode tomar de horário analgésico comum. E compressa gelada de soro fisiológico ajuda bastante na ardência. Parou de arder, hidratar a pele. Então, bastante hidratante. Sempre hidratante depois do banho. Se com analgésico comum não está resolvendo a dor, se já está fazendo muita bolha, aí não tem jeito. Tem que procurar um dermatologista ou tem que procurar um pronto-socorro, porque às vezes a gente precisa dar medicação específica para o tratamento dessas lesões. E aí, para hidratar, é assim, é lambuzar mesmo de hidratação, né? Passar bastante. Isso, não pode ter pena do hidratante. Aí usa um em loção, que absorve rápido, não precisa ser aquele muito cremoso para a pele não ficar engordurada. E usa sempre depois do banho e pode repetir mais algumas vezes durante o dia. Tá bom. Vamos lá. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Cá. Um beijo. Minha prima tomou sol com chá de folha de goiabeira. Resultado, desmaiou no banheiro e ficou o dia todo no hospital. Qual a relação? Nunca tinha ouvido. Ai, meu Deus, que perigo. Então, isso já é um quadro bem grave da insolação, né? Então, essa paciente muito provavelmente recebeu muita radiação solar, o corpo aqueceu demais
e teve dano em órgãos do corpo, levando ao desmaio. Mas é isso que eu entendi, Glaucia, ela passou o chá? Eu nunca ouvi falar desse chá de goiabeira, para que serve, mas as pessoas passam realmente muita coisa na pele para adquirir um bronzeado. Deve ser por isso. E é completamente contraindicado. Nossa. E agora a gente tem tecnologias tão legais, a gente já mostrou aqui, né, doutor? Vale lembrar. E até nos consultórios você já tem as máquinas, aqueles bronzeamentos artificiais, entre aspas, que são saudáveis, que são com produtos permitidos, né? Que pode, né, cremes até que já dão uma bronzeada. Os cremes que tingem a pele, eles são liberados. Mas você tomar sol para ficar bronzeado, realmente não vale a pena. A sua pele vai ficar bronzeada durante um curto período de tempo e você vai causar um dano para a sua pele que você vai ter isso para a vida toda. A gente fala muito do câncer de pele, mas você vai ficar com uma pele mais fotoenvelhecida. Sem dúvida. O sol dá uma detonada. Vamos colocar mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Margarida, um beijo. De manhã tomo sol para absorver vitamina D. Por quanto tempo posso tomar? Então, como é que é agora este balanço das especialidades médicas, da vitamina D, da dermatologia, né? Dos médicos que falam que a gente realmente precisa. Ainda não está bem estabelecido isso, até porque no Brasil parece que está tendo uma epidemia de hipovitaminose D, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda que o paciente tome sol para produzir vitamina D, tá? Então a gente prefere que o paciente use o fotoprotetor e, se necessário, ele reponha a vitamina D via oral. Não vale a pena o risco que esse paciente vai ter de câncer de pele no futuro ficar se expondo ao sol diariamente. Tá aí. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Por isso que eu perguntei. Como é, então, que é um estica e puxa, né? Mas é muito fácil a reposição de vitamina D, hoje né? Já é bem possível, Sim. Né? Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Miriam, obrigada, um beijo para você. A insolação acontece apenas em um dia ou no acúmulo de vários dias? A insolação, ela é um sintoma agudo da exposição solar. Então, geralmente, o paciente toma aquele dia muito sol. Se ele ficar tomando um pouquinho de sol todo dia, ele vai acabar bronzeando. Então, a insolação é um problema agudo. O paciente ficou muito tempo exposto no sol, naquele sol forte lá, das 10 às 4 da tarde. Ok. Mais perguntinha? Gabriel, obrigada. Qual o horário ideal para bronzear sem correr risco de insolação? Não tem horário, Gabriel. O doutor disse que o negócio é não tomar sol. Para um dermatologista é difícil a gente falar para o paciente que existe um bronzeamento saudável. Realmente não vale a pena esse malefício que você causou na sua pele. Como eu disse, a radiação ultravioleta A, ela está durante o dia inteiro e ela é a que mais agride o seu colágeno. Então, realmente não vale a pena. Pensando em fotoenvelhecimento, pensando em câncer de pele. Eu levei uma bronca da minha dermato ontem. Como vocês podem ver, ainda está aparente. Mas eu brinquei, eu coloquei, tudo permite uma licença poética, né? Então, nesse caso, eu brinquei, foi para tirar o mofo do ano passado, porque o ano passado foi realmente um ano complicado. Não precisa ser inimigo do sol. Do sol, tá. Vamos encontrar o equilíbrio, né, Não doutor? precisa ser inimigo do sol. Pode tomar sol, mas sempre protegendo e escolha os horários que você se expõe ao sol. Boa. O rosto, mas nunca jamais, de forma alguma. Cada vez só vai aumentando mais o chapéu, né? Daqui a pouco vai ser um negócio ambulante, você vai andar com o chapéu assim. Eu não sei se está tempo ambulante, ainda de falar, Carol, da quantidade que a gente deve usar de filtro solar. Claro, vamos lá. Eu até coloquei uma colherzinha aqui de chá, porque é difícil para o paciente saber a quantidade que ele vai usar quando for para uma praia, quando for para um clube. Então, assim, a gente recomenda que cabeça e pescoço é 1 colher de chá, tronco anterior 2 colheres de chá, tronco posterior 2 colheres de chá, membro superior 1 colher de chá cada membro e membro inferior 2 colheres de chá. Então, usando essa quantidade e reaplicando, você está bem protegido. Crianças também. Crianças aí um pouco menos, é do adulto que a gente está falando, né? Tá, mas assim, vamos falar numa relação, mas pensando nessa proporção. Sim, acho que daria para usar metade, né? Uma criança de 7 anos poderia usar metade do que um adulto usaria. E, normalmente, doutor, até pensando no público infantil, a gente tem os protetores que são liberados, né, enfim, testados dermatologicamente e tal, que não vão trazer alergia. E é isso mesmo, é para usar os protetores. A partir de 6 meses de idade, a criança já pode usar filtro solar. E para a criança, a gente prefere os filtros solares 100% físico, que aí não tem risco de desenvolver dermatites, etc. Tá legal.
perguntinha, dá tempo, quem escreveu pra gente, olha lá, aproveitem. Obrigada, Sara, beijo pra você. A insolação causa desidratação? Como não se desidratar? A insolação, sim, uma das razões do paciente passar tão mal é o fato dele ter desidratado, porque os sistemas de resfriamento não dão conta de todo esse superaquecimento do corpo. Então, assim, tá exposto ao sol, lembrar que tem que estar sempre com uma garrafinha de água e ingerindo água pelo menos de hora em hora. O duro, né, doutora, é quando se expõe ao sol, tem a insolação e ainda vai com o álcool, com a cerveja. É verdade. Aí a desidratação, mais água ainda. Aí viram um negócio, né? Mas vou te agradecer, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio, né? Como em todos os campos. O sol é muito gostoso, né? Não vou dizer que não, mas a gente precisa pensar nos riscos, colocar na balança. Tá, né? certo. Obrigada. Quem quiser acompanhar o trabalho, vai lá no @Daniel_Cassiano, tá? @Daniel_Cassiano no Instagram. Vou deixar um telefone aqui para vocês de contato, que é o 2441-0102, 2441-0102, para quem quiser falar com ele. Chegaram várias perguntinhas no nosso Instagram, doutor, depois se você tiver um tempinho e puder responder, o pessoal vai ficar, né, uma gentileza, a gente sabe que é corrido, mas que o pessoal de casa gosta muito. Obrigada, tá viu? Bom.